queridos irmãos, então vamos dar início ao nosso mês de aniversário. É um mês todo especial para nós. De tão especial que amanhã, dia 3, seria o aniversário do Sr. Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, para nós, Allan Kardec. E o dia 6 de outubro a nossa casa completa 32 anos. Por isso nós estamos fazendo uma sequência de palestras todas especiais durante todo o mês para nós nos festejar junto com a nossa casa esse mês tão especial. Dando início a essas nossas palestras especiais, nós vamos receber hoje o nosso Esauri Eike, presidente da União Municipal Espírita de Cruz Alta. Sejamos felizes com o recado que o Esauri tem para nos trazer. Seja bem-vindo, Esauri. É contigo. Boa noite a todos. Com enorme alegria que nos encontramos aqui, agradecendo o convite gentil que nos feito pela direção da casa para as comemorações dos 32 anos de existência da Casa Espírita Mãos Unidas. É de suma importância, né, quando a espiritualidade plantou nesse local uma casa de luz, trazendo amparo ao bairro de Isabel e aos redores. Por isso, congratulamos-nos com todos os trabalhadores, estudantes e frequentadores desta Casa de Luz e Bênçãos. Para a reflexão da noite de hoje, já conectando, fazendo um link com o que o Gênio nos falou, né, do aniversário da casa, dos 32 anos, e também no dia de manhã comemoramos, né, o aniversário de nascimento de Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804. E para fazer um resgate histórico e dada a importância das duas datas, né, da fundação do Centro Espírita e bem como do surgimento da doutrina espírita por Allan Kardec, nós estamos aqui falando de um eminente professor, escritor e pensador da sua época, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se destacou na França como escritor, como educador, tinha grande capacidade justamente na questão da educação, como vamos ver na apresentação de hoje. Então, é de suma importância e de grande alegria para nós fazer esse resgate, mostrando a importância dessas datas para nós, para que possamos dar continuidade de alguma forma aos trabalhos e ao legado de Allan Kardec. Conhecendo um pouco melhor a sua vida e depois as suas obras, nós recuamos um pouco para conhecer os antepassados e a infância de Allan Kardec. Sempre que falamos Allan Kardec, que claro, durante a infância era o menino Hippolyte, mais conhecido como Allan Kardec e mais fácil de pronunciar, vamos usar essa nomenclatura. Foram seus pais Jean-Baptiste Rivail e Jeanne Louise Dudamel, né, os progenitores de Allan Kardec. E os seus pais, e em particular a sua mãe, passou por duras provas. Né? Quando nós conhecemos apenas o codificador, nós não imaginamos o que ele e sua família passou anos antes, né, na sua trajetória evolutiva. Jeanne, portanto, ela aos 20 anos casou-se em 1793 com o seu esposo, e a partir desse momento de felicidade, onde a vida apresentava
grandes esperanças para esse jovem casal, o destino reservou várias turbulências em suas vidas, já desde muito jovem. Aos 20 anos, o seu querido pai e o próprio esposo foram presos. Naquela época de muitas convulsões sociais, né, de conflitos, e o seu pai foi sentenciado à morte e ele foi então guilhotinado. E o seu marido, depois de 1 ano preso, retornou ao seu lar. E aí as esperanças se renovaram diante daquelas angústias e eles tiveram a felicidade de, em 1796, nascia o seu primeiro filho, Auguste. Logo depois, anos que se seguiram, em 1799, nascia uma linda menina chamada Marie Heloise, trazendo enorme felicidade e alegria àquele casal, àquele lar. No entanto, como já dissemos, o destino reservava grandes lutas para o casal e principalmente para a mãe. Em 1801, com apenas 2 anos, vem a desencarnar a filha, trazendo luto e pesar à sua família. Em 1802, apenas 1 ano depois, veio a desencarnar também o irmão, né, com 6 anos, lutando profundamente aquele lar, aquela família. Mas as esperanças, Deus sempre renova as esperanças e mandou novamente. E aí sim, em 1804, no dia 3 de outubro, uma nova bênção sobre aquele lar, onde nascia Léon Hippolyte Denisard Rivail, o menino Rivail, que vem a ser Allan Kardec. Trazendo grandes bênçãos, então, toda foco e direção justamente para aquele menino, né, depois de tantas tristezas já que tiveram na sua vida, cuidaram com muito zelo daquele menino. No entanto, 3 anos depois, desaparecia seu pai. Então, Allan Kardec ficou órfão com apenas 3 anos. E depois de 25 anos desaparecido, né, a sua mãe, com aquela angústia de anos a fio, sem ter notícias, né, do seu marido, o pai de Allan Kardec, foi dado como desaparecido, então, e morto. Nunca foi encontrado o seu corpo, trazendo, então, grande pesar, né, novamente, as lutas que aquela mulher tinha para enfrentar sozinha agora. Ela e a sua mãe, então, criaram, educaram desde a primeira infância aquele menino com todo zelo e cuidado, e até por isso que o texto da obra aqui citada, Allan Kardec, o educador e o codificador, onde é a base do nosso tema de hoje, cita que Jeanne tinha em mente a bravura do pai guilhotinado, era viúva de Jean e não podia esquecer-se dos 2 filhos que se foram. Seria sempre mãe de Auguste e Heloise, mas agora ela podia atender a criação e a vida do pequeno Rivail como sua razão de ser. Ela dedicou toda a sua vida, nos primeiros anos da infância, para aquele menino que trazia já grande capacidade, né, desde de pequeno. Trazia uma alta inteligência. E por isso que, por volta dos 10 anos, ela o enviou a um instituto para ser educado. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e perspicaz observador, sempre compenetrado de seus deveres e responsabilidades,
denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos. E por isso a mãe procurou a melhor escola, o melhor instituto no castelo de Yverdon, para que ele pudesse então estudar na Suíça e aprimorar aquele conhecimento que ele já trazia. Nesse instituto, o melhor que existia na época era de excelência, administrado por Pestalozzi, grande educador, até hoje um dos maiores, né, que a humanidade já conheceu. Ali não havia castigos nem recompensas. Pestalozzi não queria a emulação nem o medo. Só admitia a disciplina do dever, ou melhor, a da afeição e do amor, trazendo já princípios, né, elementares do Evangelho de Jesus, sem naturalmente conhecer a fundo, mas os princípios que ele aprendeu no instituto, mesmo administrado, as disciplinas sendo administradas por padres e pastores, mas consta que Pestalozzi trazia na sua essência esses valores cristãos, que ele buscava na Bíblia, lendo e abstraindo valores tanto diferentes do que eram colocados como dogmas, mesmo já naquela época. Ele trouxe uma educação diferenciada, onde o menino Hippolyte se beneficiou e muito, se tornando então discípulo de Pestalozzi, dada a sua capacidade, daquela bagagem intuitiva que já trazia, né, como vem a ser mais tarde um grande missionário de Deus, trazendo a revelação espírita. Publicou seu primeiro livro aos 18 anos. E as suas obras já demonstram, então, essa grande capacidade e esse zelo, né, doutrinário, digamos assim, buscado no Evangelho de Jesus. As suas obras, elas se caracterizam, né, primava, né, pela simplicidade e clareza. Qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivail e mais tarde também de Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Então ele aprendeu com Pestalozzi um método muito particular e que ele assimilou e que ele também aplicou nas suas obras e mais tarde também no seu instituto. Quando ele adquiriu a maioridade, ele saiu, né, e voltou para a França e foi para Paris, onde desenvolveu então seus métodos na educação, fundando um educandário e um instituto, fundado justamente nesses princípios que ele aprendeu com Pestalozzi. O amor é o eterno fundamento da educação. Por isso, a toda hora, os meus pupilos devem ler no meu rosto que o meu coração está com eles, que é minha a sua ventura, que a sua alegria é a minha alegria. Então ele transparecia essa essência da sinceridade, né, do gosto pela educação, pelo amor pelas crianças, né, direcionando com todo cuidado e zelo aquelas almas queridas, né, que Deus enviara para ele. Ele tinha justamente essa noção da missão, né, do educador, que era direcionar as crianças para homens de bem. Professor, né, e ele trazia essa essência, ele comparava o professor como um jardineiro. Num dos discursos dele, no próprio instituto, no final de ano, ele escreve, ou ele pronuncia as seguintes palavras: é assim como as aptidões do jardineiro não se reduzem à ciência
de meter plantas na terra. Também o talento do instituidor não deve limitar-se ao ensino dos rudimentos. E mais tarde ele trazia esses mesmos princípios já como espírita, onde ele escreve na Revista Espírita em 1864, com outras palavras, mas seguindo essa mesma linha, onde ele vai dizer: para instruir a infância é preciso grande tato e muita experiência, porque é inimaginável o alcance que poderá ter uma única palavra imprudente, que, como o joio, germina nessas jovens imaginações como em terra virgem. Então ele tinha esses princípios desde cedo, alimentou isso durante toda a sua vida, e por isso que nós o consideramos um missionário enviado por Deus, que teve toda a sua trajetória desde a infância, passando pelo Instituto de Verdun, adquirindo ali conhecimentos, aquilo que já estava latente nele, e expressou isso na sua educação, na literatura, se tornando um grande escritor na área da educação, não só na França, mas em vários países da Europa, que adotaram os seus livros para as escolas, fomentando assim esse requinte na educação, pelo amor, pelo zelo aos seus educandos. A educação é a obra da minha vida. O professor tem a difícil tarefa, a arte de formar homens. Então é bem o princípio hoje do Espiritismo, da transformação do caráter através dos ensinamentos profundos do Evangelho, que nos traz uma orientação sempre segura, trazendo assim, formando o caráter desde cedo nas nossas crianças. Por isso que a evangelização, o culto do Evangelho no lar são de suma importância, porque plantam essa semente genuína, verdadeira, nesses corações infantis, e que vão, durante toda a sua vida, dando resultados, frutos, durante toda a sua existência. Allan Kardec casou-se com Amélie Gabrielle Baudet, mais tarde, e em 6 de fevereiro de 1832. Firmaram, então, o casamento. Ela tinha 9 anos a mais do que ele, mas tal era a jovialidade física e espiritual dela, que a olhos vistos aparentava a mesma idade do marido. Então esse enlace matrimonial foi muito feliz desde os últimos dias de suas existências. Eles tinham uma grande afinidade em todos os sentidos. Na própria profissão, porque Amélie também era professora, ela também era escritora, tinha livros publicados na área da arte, e Allan Kardec já a conhecia por nome, pelos próprios livros, e certamente ela também, que eram dessa área da educação. E quando se conheceram, foi amor à primeira vista, porque eles tinham muito em comum pela educação, e mais tarde, com o advento do Espiritismo, com as mesas girantes, eles juntos, foram investigar aqueles fenômenos e trazendo, então, o advento do Espiritismo para nós. Então, Allan Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos em 1857, escolheu esse nome porque havia sido seu nome em encarnações passadas, e ele usou esse pseudônimo. Mas não foi fácil convencê-lo de investigar os fenômenos. Em 1854, o Sr. Fortier falou a ele pela primeira vez das mesas girantes, um evento grandioso que se abateu sobre toda a Europa e o mundo inteiro, das mesas que levitavam e batiam e saltitavam, para que ele fosse investigar, porque
ele era um grande pesquisador, um cientista, conhecia todas as ciências novas que estavam surgindo. Mas ele era reticente quanto a isso e deu a seguinte resposta: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto da carochinha. Então aqui, aparentemente, parece que ele era totalmente cético, ou contrário a investigar qualquer coisa. Mas, pelo contrário, ele era um cético de conhecimento. Por que ele rejeitou? Porque ele conhecia as ciências novas que estavam surgindo, como da eletricidade, do magnetismo. Ele era um estudioso do magnetismo. Ele era um magnetizador, como se chamava na época, onde hipnotizavam-se pessoas, né? Hoje usa-se essa nomenclatura, né? Mas o magnetismo era isso. Por isso que ele diz aqui, só se me provarem que é possível tornar uma mesa sonâmbula, porque isso era possível com pessoas, mas ele acreditava que não com mesas, porque as pessoas, sim, já era ali o surgimento, né? Surgimento não, mas era a mediunidade que existia e era possível, então, através do sonambulismo que acontecia ali, as manifestações espíritas não estava na mesa, mas sim nas pessoas, né? As pessoas que detêm a mediunidade. Mais tarde, o senhor Carlotti novamente procurou, insistindo para que ele fosse investigar. E aí, nessa ocasião, o senhor Carlotti traz um novo elemento, algo novo para que ele pudesse refletir. E o convenceu para que ele fosse estudar aqueles fenômenos. Porque, segundo Carlotti, as mesas não apenas se manifestavam, mas havia ali a intervenção dos espíritos, que daí sim, para ele, era um elemento novo. Por isso que ele acabou indo. E aí ele assistiu a primeira sessão, né, das mesas girantes e fez o seguinte comentário: eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. E aqui mostra o profundo senso de investigação que ele tinha. Ele não tinha preconceito, ele não era cético por ser cético e pronto, como grande parte dos cientistas eram naquela época. Isso aqui eu não sei o que é, não conheço, eles já rejeitavam e não investigavam. Allan Kardec demonstrou um profundo senso de pesquisador, né, de cientista, e viu ali algo diferente, algo que não havia sido ainda investigado, e por isso que ele diz que aquilo precisava ser investigado a fundo, e foi o que ele, portanto, fez. E deixou essa observação: em vez de dizer, crede primeiro e depois compreendereis, se puderes, diz, compreendei primeiro e depois acreditareis, se quiseres. Então, a gente tem que ser honesto, né? E primeiro investigar. Se daí não tem subsídio nenhum, pode até rejeitar, ou até dizer que não acredita. Mas dizer que isso não existe, não acreditar naquilo, sem ao menos investigar, né? Primeiro rejeitar, de certa forma, até uma leviandade. Então, o trabalho de Allan Kardec, a partir daí, foi intenso e profundo nas investigações, né? Publicando, então, várias obras, né? Trabalhando muitas horas por dia e muitas vezes durante a noite, como mostra a biografia aqui de Allan Kardec. Levantava-se às 4:30 da manhã, qualquer que fosse a estação,
a fim de poder dar conta de seus muitos e variados trabalhos. Muitas vezes vinha nos ver nos momentos de fadiga, sentado à minha mesa, ria como antigamente, servindo-se de anedotas encantadoras e de expressões gaulesas que nos distraía. Então, ali mostra o senso, apesar de muito esforço e trabalho, nos momentos de folga, ele ia se encontrar com velhos amigos, né, para se distrair, para descansar, e contava, né, inclusive piadas, anedotas, mostrando assim seu grande senso de capacidade de trabalho e de investigação, sem perder o equilíbrio na sua vida. Gostava de rir com esse belo sorriso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Ele nunca perdeu o bom humor, apesar do trabalho. Né? Algo que as fotos, né, tiradas naquela época, que existem, não demonstravam. Parecia um homem frio e austero, né, como muitos pensam, mas não. Ele era uma pessoa equilibrada, profundamente caridosa. Tem vários exemplos de caridade. O próprio filme sobre a biografia de Allan Kardec mostra isso, né? Sempre que ele podia, ele fazia a caridade material, caridade moral, atendendo a todos que o procuravam com muito cuidado, com muito zelo. Foi, portanto, um grande missionário, enviado por Deus para que pudéssemos receber a obra do Espiritismo. Em 1856, o Espírito de Verdade lhe respondeu, né, quanto à missão que ele tinha. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição se quiseres sair-te bem. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Então, o Espírito de Verdade dizendo a ele, sim, que ele tinha uma missão a cumprir aqui na Terra, mas que era preciso muita vigilância e cuidado, porque ele podia sim triunfar, mas também podia falir. Então, o cuidado que ele precisou ter era imenso, e por isso a sua esposa foi fundamental nisso, porque eles trabalhavam sempre juntos para justamente encontrar a melhor saída para as dificuldades que foram encontrando. Até porque ele foi, né, como todos os grandes nomes da humanidade, desde Jesus, né, que fez apenas o bem, mas sim foi difamado, foi chamado de tudo, foi crucificado, morto e crucificado, apenas por fazer o bem. Assim também Chico Xavier, tão conhecido nosso, talvez o maior exemplo de caridade que o Brasil já viu e o mundo atual, e mesmo assim foi difamado. Nem todos o aceitaram como uma pessoa boa, generosa. Assim também com Allan Kardec. Ele foi também ultrajado, chamado de embusteiro e assim por diante. Levantarão embustes, armarão ciladas, tanto mais perigosas quanto usarão mãos amigas. Agirão na sombra e recebereis golpes, sem saber por quem são desferidos, e sereis atingidos em pleno peito por flechas envenenadas da calúnia. Então, apesar de tudo que ele fez, consciencioso, buscando investigar os fenômenos com muito equilíbrio, ele sim recebeu traição por aqueles que conviviam com ele, inclusive, né? Então, o alerta do espírito Erasto que fez a ele, que ele, sim, não teria vida fácil com essa missão, né, de
codificar o Espiritismo. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mistério, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. São as próprias palavras de Kardec, quando ele fala aqui que ele estava trazendo uma revolução. Quando a gente fala em revolução, a gente logo pensa em lutas, né? Até luta armada e assim por diante. Mas aqui ele estava se referindo à revolução de ideias e crenças. Estava revolucionando o pensamento da humanidade, trazendo a partir dali uma nova luz para o mundo, que está se estabelecendo aos poucos com o advento do Espiritismo. Então, por isso, a rejeição de muitos, porque toda ideia nova que surge, ela causa justamente essa dissensão. Muitos não aceitam ideias novas, e em particular nas crenças religiosas. Então sofreu muito ataque em função disso, porque iria e está revolucionando o pensamento da humanidade. Quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para instrução de toda a gente. Então, quando publicou o Livro dos Espíritos, foi uma revolução. É um marco para a humanidade que talvez hoje a gente ainda não consegue visualizar, mas no futuro será. Assim como a vinda de Jesus, que dividiu o tempo em antes e depois, um dia a humanidade reconhecerá a codificação espírita como um marco de transformação da humanidade. Essa é a proposta do Espiritismo, transformar a humanidade, para que possamos sair do materialismo que o mundo vive, ainda bastante forte, e transformar todos nós em pessoas melhores, mais sensíveis, mais fraternas, né, acreditando mais em Deus, né, tendo mais fé e assim por diante. Então, 1857, o Livro dos Espíritos, a primeira obra, que foram dividida em 4 partes, onde surgiram outros 4 livros, em 1861, o Livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese, completando assim o Pentateuco da codificação espírita, as 5 obras básicas. No entanto, tem outras obras ainda de Allan Kardec, em 1859, e obras póstumas, publicado 21 anos depois da sua desencarnação, que traz escritos, né, que estavam guardados e que foram publicados bem mais tarde, bem como 12 exemplares da Revista Espírita, que foi, durante toda a sua jornada ali da codificação, publicado para que trouxesse a lume, né, toda a codificação espírita. São as obras principais de Allan Kardec, que constituem a base do Espiritismo. A 31 de março de 1869, Kardec desencarnou. Era a véspera da mudança do casal Kardec para a tão sonhada casa própria. Eles tinham um sonho, o casal, de se aposentar e morar numa casa própria, onde eles estavam construindo, já tinham construído algumas casas, onde numa eles iam residir, eles iam também ter ali uma biblioteca e um museu do Espiritismo, e eles iam construir outras casas para que eles pudessem abrigar ali pessoas necessitadas. Eles tinham esse sonho de morar num lugar onde tivesse museu do Espiritismo, mas que também pudessem contemplar as pessoas mais necessitadas.
Passava das 11 horas da manhã, quando um caixeiro bateu a porta para retirar a última edição da Revista Espírita, quando Allan Kardec passou mal, teve um AVC e veio a desencarnar, né, trazendo então muita consternação por parte de todos os espíritas, né, da época. Fora enterrado ali no cemitério e mais tarde, 12 anos depois, ele teve construído essa lápide, né, com a seguinte frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Traduzindo assim bem o pensamento de Allan Kardec. Essa frase não é dele, mas é a frase escolhida que simboliza, né, o seu legado que ele deixou para a humanidade. E aqui o legado, como já dissemos, né, com a codificação da doutrina espírita, trazendo os 5 princípios básicos da doutrina: a existência de Deus, né, o Deus único, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a lei da reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Esses são os principais princípios da doutrina espírita que nós vamos encontrar nas suas obras e depois desdobrada em outros livros complementares do Espiritismo. Mas toda a base, todo o legado está aqui em Allan Kardec. O Espiritismo, escreveu Allan Kardec, né, em certa ocasião, ao dizer que o Espiritismo não é uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema pré-concebido. É a resultante de milhares de observações feitas em todos os pontos do globo e que convergiram para um centro, que as coligiu e coordenou. Todos os seus princípios constitutivos, sem exceção de nenhum, são deduzidos da experiência. Então, esses princípios trazidos têm esse princípio, né, da doutrina espírita com base no Evangelho de Jesus. A proposta, portanto, do Espiritismo vem resgatar o cristianismo primitivo, tudo aquilo que Jesus trouxe à Terra, ensinamentos, o seu legado, e que havia sido deturpado e esquecido. Agora, com o Espiritismo, a terceira revelação para a humanidade, vem resgatar tudo isso, trazendo luz, portanto, ao mundo, novamente, com toda a segurança. Se nós bebermos nessa fonte sagrada do Espiritismo, encontraremos todo o seu legado e todo o seu vigor, né, nas suas obras, trazendo um bem imenso para todos nós, né? Então, esse é a reflexão de hoje, para que possamos sempre buscar nessas suas obras, né, basilares, no Evangelho de Jesus, o conhecimento e a consolação para todos nós. Agradecemos o convite e a direção da casa, desejamos mais uma vez, né, as felicitações pelo mês de aniversário dos 32 anos do Mãos Unidas. Muito obrigado e boa noite. Nós agradecemos ao nosso Exauri, presidente da UME, por estar presente e por nos trazer esses lembretes tão importantes e tão oportunos a respeito do nosso codificador. E como ele veio atendendo ao nosso convite, vamos premiá-lo com um pequeno mimo, um lembrete da nossa casa, um agradecimento por ter vindo atender o nosso chamado. Obrigado, Exauri. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.